E aí galera, beleza? Vamos continuar aqui na Pampulha, com esse cenário belíssimo aqui. E aí, gostaram da imagem aí? Gostaram dessa visão que vocês estão tendo aí? Pois é, né, cara? Então eu vou escolher, como eu falei no vídeo anterior, né? Escolhi esse cenário aqui porque eu posso abordar os assuntos que a gente precisa falar muito e aí vocês têm uma vista legal enquanto isso. Então, de repente, se não pelo assunto, vocês assistem, de repente vocês assistem um vídeo pelo cenário também, ou as duas coisas, né? Se for as duas coisas, melhor ainda. Mas hoje eu vou abordar um assunto aqui meio. Eu acho que aqui na Pampulha todos serão um pouco complexos, um pouco os assuntos que mexem muito com a emoção das pessoas, sabe? No geral, relacionado a finanças, né? Então isso sempre pega fundo mesmo nas pessoas no geral. Cada um com as suas escolhas, cada um com o seu jeito de agir, cada um faz o seu tipo de compra e da maneira que quer, é óbvio. E é claro também que cada um tem um resultado relacionado a essas escolhas, né? Sendo certas ou erradas, em momentos adequados ou não, boas ou ruins. Então, o maior assunto aqui vai ser relacionado a quando a gente agindo com razão ou com emoção. Porque quando a gente age com emoção, a gente já sabe como é que funciona isso, né? Nos leva ao imediatismo, que como eu falei no vídeo anterior também, é uma coisa que acaba levando a gente a fazer certas coisas que a gente não consegue voltar atrás, e se conseguisse, voltaria. Algumas pessoas, né? Tem gente que não, mas algumas pessoas. No geral, assim, eu acho que a maioria é um pouco assim. Mas eu vou falar sempre no meu ponto de vista, na minha convivência com pessoas, no geral, eu trabalho e outras pessoas com quem eu converso frequentemente ou esporadicamente. Mas quando o assunto é esse, é sempre um assunto bem polêmico, sabe? Porque sempre tem os dois lados, né? Sempre aquelas pessoas que pensam parecido comigo e aquelas outras que pensam totalmente o oposto. Mas é por isso que a discussão gera uma discussão assim que acaba ajudando os dois lados, né? De repente algo que me ajuda, é, é, que é bom para mim, eu consigo passar para outra pessoa que de repente é o que estava faltando, e vice-versa, né? Então, de repente, o ponto de vista da outra pessoa se encaixa numa situação que, de repente, eu deixo de viver uma situação que eu poderia estar vivendo e não estou enxergando, porque eu tenho o meu ponto de vista sem analisar outros pontos. Então, é bom, eu gosto de analisar geral para poder é, é, formalizar melhor o meu, sabe? Então, quanto mais informação eu absorvo, mais fácil fica para eu lidar. Então, a minha intenção é passar isso para vocês. Então, estou tentando passar mais informações para quem tem interesse, né? As pessoas que não têm interesse, paciência, né? Mas acredito que tem muita gente que tem interesse nesse assunto. Então, a minha intenção é isso, passar isso para as pessoas que têm interesse e crescer com isso, né, consequentemente, porque só de eu estar conversando aqui e falar sobre esse assunto aqui, eu já estou absorvendo muita coisa. Então, vamos aqui que eu já estou prolongando muito, só nesses detalhes aqui. Então, quando a gente age com uma emoção, nos leva ao que eu acabei de falar, né, a imediatismo, a ansiedade que faz a gente fazer certas coisas que a gente não deveria, e quando a gente age com a razão, quando a gente para e pensa no que a gente quer fazer, e as consequências do que a gente vai fazer, aí sim, aí a coisa. A gente acaba fazendo uma escolha melhor. Por quê? Pelo menos para mim e as pessoas que conseguiram fazer parecido com isso, né? Porque a gente consegue planejar melhor, consegue se programar melhor para aquela situação que a gente vai fazer. A gente está falando mais financeiro, né? Aquela situação financeira que não é fácil, né? Sempre tem as despesas no geral, né? Que a gente sempre tem uma despesa além do que a gente está esperando. Eu acho que para a maioria é assim. A gente faz uma programação e aí
separa tudo direitinho ali, aí sempre falta alguma coisinha, ou sempre aparece uma surpresinha no decorrer dos meses aí, né? E aí a gente acaba, se a gente não tiver programado e feito alguma coisa ali na ansiedade, acaba se apertando, né? E aí é ruim. Aí já começa aquela angústia, né? Por que eu, sabe? Por que eu fiz isso? Ou por que essas coisas acontecem comigo? Então, quando a gente para e pensa direitinho, a gente acaba não tomando certas atitudes, né? Que pode nos comprometer, comprometer o nosso orçamento lá na frente. Então, no caso aqui, quando eu comprei essa moto aqui, igual eu falei no outro vídeo também anterior, os vídeos da Pampulha que eu tô abordando mais esses assuntos, né? Que dá para eu falar mais tranquilo, sem falar aqui do trânsito, da situação aqui de semáforos, aquela coisa, sem me distrair muito com os perigos que tem no trânsito, né? Aqui na Orla da Lagoa, e época de pandemia também, aí tá mais tranquilo para eu poder rodar e concentrar mais aqui no assunto. Por mais que o assunto aqui está sendo colocado depois, né? Mas se eu tivesse fora da Pampulha, eu teria uma situação de trânsito que seria mais, não ficaria tão legal eu ficar falando só, fazendo a colocação, mesmo que eu estou colocando o áudio aqui no vídeo, só depois de ter gravado, sabe? Que aí eu consigo parar, chegar em casa, se precisar eu anoto no papel e olho o assunto que eu quero abordar. E aí, se precisar, eu aprofundo um pouco mais, coloco só o tema aqui e vou falando aqui. O que eu sinto vontade eu vou falando. E que eu consigo lembrar, porque se você anotar tudo aqui, anotar igual algumas vezes eu fiz, a gente acaba fugindo do roteirinho, né? Então é bem complicado. Sai um pouco do assunto, quando tenta voltar, volta todo perdido. Então, vou falando aqui. Aí, cara, na minha vida toda, assim, eu nunca gostei de agir não na emoção, não, que a emoção o raciocínio da gente, ele fica meio travado, a gente fica muito focado só naquilo ali, e aquilo ali parece que alivia a gente, parece não, alivia, de fato alivia, parece que alivia aquela tensão, sabe, dá um prazer a gente fazer certas coisas, fazer certas compras, fazer certos gastos, sabe, fazer a nossa vontade ali, dá um prazer tão grande, né? É gostoso, eu sei que é gostoso, por mais que eu não tenha esse hábito de fazer, mas numa pequena bobeira que eu faço, um pequeno gesto que eu tô com vontade ali, vou e concluo aquela situação, é muito bom, mas é muito bom mesmo, é muito gostoso. Só que quando a gente faz um gasto alto, quando é pequeno, beleza, uma besteirinha, uma coisa que a gente vai comer ali, uma vontade e tal, uma saidinha, situação assim, sabe, para quebrar a rotina, normal, beleza. Mas quando é uma coisa grande e nos leva ao comprometimento do orçamento, o que nos leva ao arrependimento depois por pensar assim, pô, cara, mas eu não devia ter feito isso. Isso está me atrapalhando agora, e se eu tivesse pensado antes, eu não teria feito, porque eu saberia que isso me atrapalharia, como de fato está atrapalhando. Então, muitas vezes as pessoas se pegam pensando assim, falando assim, e eu estou falando pelas pessoas com quem eu convivo e converso no dia a dia, e às vezes quando eu viajo, e tem outras pessoas que eu vejo só esporadicamente, né? Então, no geral, quando a gente aborda esse tipo de assunto aqui, que é um assunto polêmico, bem polêmico mesmo, e por diversificação de pontos de vista, sabe? Uma variedade gigante de ponto de vista mesmo das pessoas. Então, se você colocar um grupo ali de 30 pessoas ali, vai ser bem complicado. Tipo assim, por mais que um tenha um ponto de vista parecido com o outro, mas mesmo com o ponto de vista parecido, vai haver divergências. Eu tenho observado isso. Eu não sou especialista no assunto não, tá, gente? Eu só estou falando pelo convívio que eu tenho, que eu convivo com bastante pessoas, e a gente conversa muito sobre esses assuntos, então eu presencio isso, eu percebo muito isso, sabe? Então, sempre que surge esse assunto, por mais que as pessoas estão com um ponto de vista parecido, tem divergência mesmo dentro desse ponto de vista parecido. Engraçado, né? É para você ver como que é complicado. Então, uma grande massa de pessoas, então você imagina o que dá isso. Eu nem sei qual que vai ser a reação de quem está ouvindo esse vídeo aqui, ou está assistindo esse vídeo, ouvindo
e ouvindo eu falar sobre isso, porque é tão polêmico que eu sei que algumas pessoas, a mentalidade de quem pensa totalmente o oposto de mim é sabe, o que tá falando, é tipo, criticar mesmo, sabe, assim, até ser um pouco agressivo, com, por mais que não exponha isso, mas no seu, sabe, no seu jeito de pensar, o seu jeito ali, por mais que guarde para si mesmo, até com, sabe, porque é um negócio bem complicado. É um ponto de vista diferente da pessoa, não aceitando o oposto do outro, né? Que tem pessoas que não lidam bem com isso. Não aceita o ponto de vista diferente do dele, ou da dela, né? Então, aí acaba agindo com uma certa agressão, com uma certa... Não é só questão de ter a resistência. A pessoa se torna até agressiva mesmo, sabe? A ponto de, não, tem que ser do meu jeito, as pessoas precisam agir do meu jeito, pronto, acabou. E não consegue entender, sabe, que não é assim. E eu só lamento por essas pessoas, né? As pessoas que são assim, eu só lamento por elas. E se tiver alguém ouvindo e pensando parecido com o que eu acabei de falar agora aqui, que é meio polêmico não, bem polêmico, né, por sinal. Eu só lamento. Se tiver pessoas pensando exatamente como eu acabei de falar, eu só lamento, porque eu acho que essa pessoa ela só vai ficar mais angustiada e só vai ficar mais reprimida, sabe? Porque não é legal. Não é legal a gente colocar nosso ponto de vista, a nossa vida, no geral, assim, acima de tudo, acima de todas as outras, a nossa opinião acima de todas as outras opiniões e por mais que a gente fale que não é assim não, mas a gente sabe que na verdade a gente não está sendo sincero, a gente não está. Então essa pessoa ela acaba tendo uma, né? Ó, olha só o especialista falando de emoções, olha o psicólogo, psiquiatra, o que é isso? Não, vamos sair desse assunto aqui, porque tá ficando meio. Eu tô me perdendo aqui, como eu acabei de falar, como eu falei anteriormente, eu acabo me perdendo, dependendo do roteiro que eu faço, né? Apesar que eu não fiz o roteiro, me perdi aqui também. Então, mas é isso, cara. Razão e emoção. É pra você ver como já deu essa polêmica. Eu mesmo já me perdi aqui um pouco, porque eu fico pensando aqui na reação de algumas pessoas, lembrando de algumas pessoas com quem eu conversei e a reação que eles tiveram. Então, nesse momento aqui que eu estou passando isso para vocês, eu estou lembrando dessas pessoas, de algumas dessas pessoas e a reação. Eu falei sobre a reação meio agressiva, até por isso eu lembrei de algumas pessoas, sabe? Com quem eu convivi e com quem. Convivo não, com quem eu já convivi em algumas fases da minha vida. Como eu já estou com uma certa idade, né, uma idade já bastante experiência já nesse sentido aí, de convívio com pessoas, já afinal de contas eu tenho 40 anos, né, então muita história para contar e muita coisa que eu já ouvi, muita coisa que eu já falei também, e muita coisa que eu aprendi com coisas que eu falei, e muita coisa que eu aprendi com coisas que eu ouvi. Então é por isso que eu estou abordando esses assuntos aqui. Porque até hoje eu vejo que isso não mudou. O que mudou é o jeito de eu agir, sabe? Com as pessoas e o jeito que eu encaro isso. Então, esse vídeo aqui ficou até meio complicado, sabe? Assim, nem tenho certeza se eu vou postar esse áudio, mas se eu postar vocês saberão. Que o vídeo já está pronto. Esse áudio eu vou colocar ele depois, nesse vídeo aqui. Vou colocar depois não, estou colocando após o vídeo gravado, né? Então eu tô só colocando esse áudio, então aí vocês saberão se eu colocar ou não. Mas aí, galerinha, algumas que devem estar até irritadas comigo aí. Mas aí então já vou tentar resumir logo aqui, o que o vídeo era mais para falar só mais sobre isso mesmo. Então era para falar de razão e emoção. Então eu aprofundei até demais, né, pelo jeito. Tô levando um pouco meu lado pessoal, assim, minha razão e minha emoção, colocando aqui, transparecendo para geral, sabe, assim, o meu convívio e tal, como que eu sou e como eu costumo agir, minha opinião. Eu costumo agir assim, eu mais a razão, mas às vezes a emoção também pega, né? É lógico que
Não tem como, ninguém é perfeito, né? Então a gente tal, mas eu sempre tento agir o mínimo possível dentro da emoção. Quando eu preciso tomar atitudes mais relacionadas a um valor agregado, um valor alto, ou é, até passional mesmo, até com relação a relacionamentos mesmo. Então, quando alguma coisa mais séria assim, essas coisas, então eu sempre procuro parar, analisar direitinho, pensar a consequência do que eu vou falar, porque tudo que vai volta, né? Então a gente aprende ao longo do tempo a lidar com esse tipo de coisa, né? Então, aí eu passei aqui na região aqui, passei não, essa região aqui, tô chegando perto da região do Mineirão, gente, ó. Eu já tô quase finalizando o vídeo aqui, então, falar pra vocês aqui, tô chegando perto da região do Mineirão aqui, tô passando perto da região do Mineirão, né? Tem o Mineirinho, essa região aqui, mais à frente aqui, tem o Mineirinho, e mais à frente à direita do Mineirinho, poucos metros depois tem o Mineirão, onde é aqui esse complexo todo aqui, né, da Lagoa da Pampulha todo aqui, esse lugar tão bonito, tão famoso, tão, né, e tão largado, tão abandonado ao longo desses anos aí, que era para ser um lugar preparado para a gente tomar banho e pescar com tranquilidade, apesar que as pessoas aqui estão pescando aqui, pelo que eu estou percebendo, né? Mesmo na época de pandemia, tá dando para ver que tem pessoas aqui pescando aqui na orla da lagoa, no decorrer dos vídeos que eu tenho feito aqui. Mas era para ser um lugar bem, né, bem mais agradável de questão de odor, sabe, o cheiro que às vezes é bem desagradável. Mas é um lugar muito bonito, lindo, um lugar que eu acho, nossa, eu acho esse lugar aqui maravilhoso, um lugar muito bonito mesmo. Então por isso que eu escolhi aqui para passar para vocês esse cenário aqui. Então, mas aí eu queria falar só isso mesmo, e espero que vocês não fiquem bravos comigo, pelo menos as poucas pessoas que estão me acompanhando, né? Eu não sei aí se vai as dezenas, centenas, eu não sei se chega na casa de 1000 pessoas pra frente, mas eu espero que vocês não fiquem bravos comigo. Valeu? Fui!